Você já parou para pensar no impacto que a sociedade tem na forma como os adolescentes enxergam o mundo e tomam decisões? E se, ao invés da gente buscar um culpado, a gente tentasse entender o contexto da atualidade? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal eu falo sobre filmes, psicologia, livros. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e não perder nada. Hoje vamos conversar sobre a minissérie Adolescência, fresquinha na Netflix. A história acompanha o Jamie, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega da escola. Com isso, a família dele, os investigadores do caso, uma terapeuta, a comunidade inteira começa a se questionar o que realmente aconteceu. E antes da gente continuar, um aviso bem breve: podem ter spoilers. Então, se você quer prosseguir e não assistiu ainda, então fica por sua própria conta e risco. A série surgiu da inquietação de um dos criadores, o Stephen Graham, que também foi o pai do Jamie na série, depois que ele viu duas notícias em diferentes partes do mundo de dois adolescentes que mataram duas meninas a facadas. E aí ele começou a refletir sobre aquela famosa frase que eu acho que você também já ouviu: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Então ele pegou essa frase e também começou a se questionar sobre a responsabilidade coletiva da sociedade sobre a formação dos adolescentes. Pensando nessa mesma direção, ele e os produtores da série não quiseram focar em quem fez isso, mas por que fez isso. A minissérie tem 4 episódios intensos e longos, e logo no início a gente já sente o desamparo e a angústia que o Jamie e a família dele estavam enfrentando. Assim como eles, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo e quais seriam as consequências. O primeiro episódio foca nas burocracias institucionais e no final traz uma cena super impactante. O momento em que o pai do Jamie assiste a cena do crime ao lado do filho. A decepção é tão grande que ele nem consegue olhar para o Jamie. Nos episódios seguintes, a gente conhece um pouco melhor o contexto da escola do Jamie e a relação entre o Jamie e a psicóloga que foi nomeada pelo juiz para elaborar um documento sobre o caso. E no último episódio, a gente passa um dia inteiro com a família do Jamie, repleta de nuances, significados que ajudam a compor esse quebra-cabeça. Algo que me chamou muita atenção foi como a série não busca apontar culpados. Eu tinha sentido isso e fez mais sentido ainda quando eu ouvi a entrevista de um dos criadores, né, que eu falei lá no início, quando ele disse que a importância da série, o foco da série, não era focar em quem tinha feito, quem tinha cometido o crime, mas por que tinha cometido o crime. E eu não senti isso nem com o Jamie, nem com os pais dele, quando a série tentou trazer as complexidades, os questionamentos, as dúvidas, os medos e inseguranças que tanto o pai quanto a mãe estavam passando. Já no contexto da escola que o Jamie estudava, era um ambiente extremamente hostil e autoritário. Os alunos se tratavam de uma forma desrespeitosa entre eles, praticando bullying. Mas o que mais me chamou a atenção foi a postura dos professores e superiores daquela escola, muito alimentada por uma certa postura de violência e hostilidade também. Um detalhe que intensifica a imersão e a tensão da série é que todo episódio foi filmado num só take. Não teve nenhum corte durante a gravação. Então imagina filmar um episódio inteiro de 1 hora sem nenhum corte. Eu achei isso brilhante. E preciso destacar a atuação do Owen Cooper, que foi simplesmente impressionante. Detalhe, não sei se eu falei o nome dele certo, mas qualquer coisa me corrija aqui nos comentários. Agora, entrando no ponto que mais me fez refletir, a série nos mostra de uma forma crítica como os meninos estão sendo influenciados por discursos misóginos, algo que está acontecendo na realidade também. Nas falas do Jamie, a gente consegue perceber que ele é atravessado por ideias machistas e de ódio que circulam entre seus amigos e pela internet. O termo incel é mencionado na série. Para quem não sabe o que é incel, significa um celibatário involuntário e se refere a uma cultura, a um grupo de homens que apontam para as mulheres como culpadas
de suas frustrações pessoais e românticas. Esses discursos são reforçados pelos algoritmos das redes sociais, criando bolhas de conteúdo extremistas e misóginas. A série também traz a simbologia e a utilidade dos emojis nesses grupos. A pílula representando Red Pill, que defende a superioridade dos homens sobre as mulheres. A dinamite explodindo com a ideia de quebra das normas sociais e o símbolo do 100 ligado à ideia que apenas 20% dos homens são desejados pelas mulheres. E o que isso tem a ver com Jamie? A série vai nos dando pistas de que o Jamie de alguma forma estava envolvido nesse mundo, envolvido nesse conteúdo, mesmo que não seja uma participação ativa, mas ele estava sendo influenciado por esse tipo de ideia, sem que a família percebesse. Outro ponto importante é a relação entre o Jamie e o pai dele. Apesar do pai falar durante a série que ele buscou quebrar o ciclo de violência que ele vivenciou com o pai dele, que era agressivo e resolvia tudo batendo nele, ele ainda carregava resquícios de sentimentos mal elaborados desse trauma. A gente pode perceber isso quando ele tem extrema dificuldade de lidar com as frustrações e com a sua própria vulnerabilidade, reagindo de forma agressiva e controladora muitas vezes, inclusive com a esposa e com a filha dele. A forma como os meninos aprendem o que é masculinidade, o que significa ser homem, vem muito do contexto primário da casa daquela pessoa. Mesmo que isso não defina quem a pessoa vai se tornar, muito daquilo é absorvido e colocado em prática muitas vezes, principalmente quando não encontram um acolhimento e um espaço seguro para expressar as próprias emoções, o que pode terminar acarretando no encontro de outros grupos que vai existir um pertencimento, mas que disseminam ideias que são desrespeitosas e odiosas. Isso nos leva a um alerta muito importante para todos os cuidadores, pais, responsáveis. Você realmente se interessa pelo mundo do seu filho? Muitas vezes o que a gente acha que pode ser melhor para os nossos filhos pode não ser o que ele sente como melhor. Uma dica muito valiosa é: entre no universo dele. Se ele joga um determinado jogo, baixa e joga esse jogo para entender como é, ou joga com ele. Se assiste a certos conteúdos, busca assistir para compreender melhor, para conseguir dialogar. Esse interesse real cria um espaço que possibilita uma abertura para um pertencimento, para o seu filho se sentir mais pertencente, para que exista um diálogo genuíno entre vocês e reduza o risco de ele buscar acolhimento em outros espaços inseguros. Se você curtiu essa análise e gosta desse tipo de reflexão sobre filmes e séries, aproveita para curtir, se inscrever no canal. A minha meta é chegar até 1000 inscritos até abril e sua inscrição vai fazer toda a diferença do mundo. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.